Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Rabino Eliyahu Haski, Torá com você. Hoje eu vou te falar umas coisas um pouco pesadas. Pois é, eu sei que China está alinhado muito a uma questão política, mas eu gosto de me importar um pouco mais com o que a Torá fala. Claro, um judeu religioso, ele tende a ser muito mais conservador, porque ele é contra o aborto, ele é a favor de uma família, tem Deus na vida, enfim. Mas aqui é uma questão que vai muito além. Algumas pessoas me perguntaram até hoje, quando eu coloquei a propaganda sobre esse assunto da China. A China está atrasando a vinda de Messias, Mashiach. Algumas pessoas me perguntaram, 3 pelo menos, Rabino, como assim? Então quer dizer que um ser humano atrasa a vontade de Hashem? De Deus? E aí eu te pergunto de volta, quem disse que um ser humano atrasa a vontade de Deus? Deus está atrasando a vinda de Messias, fazendo a China comunista existir como ela existe. Você tem que entender como é que funciona o Lego da vida. O Lego da vida é presentes, castigos, dúvidas e testes. A China comunista, ela foi responsável, junto com a Turquia, que hoje em dia tem um governo extremamente antissemita e pró-terrorismo, ela foi responsável na ONU para fazer a votação que eles fizeram contra Israel, onde eles botaram Israel e Hamas como se fossem a mesma coisa. O que isso tem a ver com o Messias, Rabino? O que isso tem a ver com as profecias da Torá? Simples. A Torá diz que dos 71 povos do planeta, ao todo 70 virão contra Israel no final dos tempos. Das 70 precisarão de lideranças. No começo, os Estados Unidos, isso não está escrito claramente, tá? Alguns rabinos opinam hoje em dia, eu gosto de deixar claro, que os Estados Unidos no começo vai apoiar Israel, depois vai ficar contra. Depois disso, quais são os países poderosos? O Irã tem algum poder? Tem. Foi enfraquecido pelas sanções dos Estados Unidos, que é sanções que Hashem deu. Lembrem, tudo é Deus, tudo. Quando tem um castigo, não importa se por um judeu ou não judeu. Deus permitiu, Deus deixou, teve vontade divina. É assim que funcionam as coisas. Lembre-se disso. Tem alguém que é responsável pela pandemia ou não tem? Deus mandou, Deus permitiu, Deus deixou, isso faz parte da nossa vida. Presta atenção, pessoal. A atitude comunista da China, ela lidera hoje em dia na ONU em vários pactos de natureza e por aí vai, de meio ambiente do planeta. É a China que comanda. Ou seja, Pequim hoje em dia está sendo responsável por pirataria, por venda de órgãos, por comunismo, que vem ateísmo, que vem antissemitismo, que vem ódio a Israel. Se vem ódio a Israel, meu amigo, vem ódio ao povo de Israel. E se tem ódio contra o povo de Israel, tem ódio contra todas as pessoas que se conectam e têm intimidade com o povo de Israel, como os Bnei Noach, os filhos das 7 leis de Noé, que são leis universais para todos os povos. A China hoje em dia, ela paga muito dinheiro para investir em concessão. O que significa isso na minha cabeça, de acordo com as profecias que eu vejo em Ezequiel, Isaías, Yeshayahu, Hizquiel, Osea, Daniel? O que eu, Eliyahu? Agora eu vou falar a minha opinião. Não estou dizendo para você que está escrito de forma clara, não. Minha opinião. A minha opinião é a seguinte: a China, com seu ódio, com seu comunismo, com seu antissemitismo, ela está comprando, ela está para fazer isso, para chegar no final dos planos, ela está comprando o mundo. Todo mundo que está acompanhando as notícias há anos sabe que a China está comprando lugares na Ásia e na África, fazendo o seguinte: olha, eu vou te emprestar dinheiro, depois começa a cobrar juros exorbitantes com leis e regras bizarras. O país não consegue pagar. Vem a China e fala: então eu vou criar um porto, por exemplo, da nossa marinha no teu país. Ou, então você tem que me dar um pedaço do teu país para a China ajudar a comandar no teu país. A gente vai ter um governo interno que vai te ajudar. Tem que ser assim. E assim ele vai comprando e dominando países. O Brasil está sofrendo isso com mais de 3 mil barcos piratas que vêm pescar de forma ilegal nas redondezas do Brasil. É uma coisa séria, é um assunto bizarro. A China é uma potência nuclear, a China é uma potência de muito ódio. Eles têm 100 milhões de soldados na ativa, que dirá na reserva, que dirá os navios de guerra. É bizarro. Óbvio que a gente não tem que ficar esperando o pior, a gente tem que esperar o melhor. Agora, tem uma pergunta que ela é chave. Óbvio, sempre as pessoas perguntam: Rabino, para que ficar especulando quando vem Messias? A gente tem que esperar Messias todos os dias, como as 13 regras do Maimônides.
Nós esperamos Mashiach todo dia, mesmo que ele demore. O problema é não saber especular o que atrasa a vinda de Messias. Messias já poderia ter chegado há muito tempo. Mashiach Tzidkenu, em hebraico, já poderia ter chegado há muito tempo. Ele só não chegou porque as pessoas de bem do mundo, deixam isso acontecer. O maior problema do mundo não são as pessoas de mal fazendo maldade. Maldade sempre vai existir. O problema somos nós, pessoas de bem, que não estamos atuando da forma ideal para conseguir virar o jogo. Fazer o bem reinar no mundo. Fazer o credo real em Deus, num Deus único, em Hashem, o dono do mundo. Ser uma coisa clara no planeta. Ter amizades reais com o povo de Israel, com todas as pessoas que são monoteístas, todas as pessoas que têm algum tipo de ética e moral. Lembrando que quase toda a cultura que é chamada de judaico-cristã, ela é embasada na Torá oral do povo judeu. Quando você fala de leis de legítima defesa, que acabaram indo para leis na Inglaterra e depois nos Estados Unidos e Brasil, quando se fala judaico-cristão, é óbvio que tem que ter respeito com todas as religiões, tá? Mas aqui é 100% judaico. Quem tem uma Torá oral com milhares de códigos de lei, exatamente como faz ou não faz, é o povo judeu, com um livro chamado Guemará. A Guemará é o estudo e a discussão sobre a Torá oral, que é a explicação da Torá escrita, dada de boca a boca do Criador no mundo para Moisés, e depois para frente. Presta atenção na bomba que eu vou te falar. A China, ela de acordo com a lógica, eu não sou profeta, eu apenas tenho uma opinião, só opinião, não falei que a Torá disse isso, apenas uma opinião que eu vou te dar. A China irá fazer parte do que a gente chama de Gog e Magog, a última guerra. Pode escrever o que eu estou te falando. Não só a China, o Irã é o que vai começar. A China vai participar, Coreia do Norte vai ajudar, Cuba vai ajudar, Rússia vai ajudar. Esses países são poderosos. A gente precisa sempre pensar várias vezes antes de fortalecer esses governos. O povo chinês não tem nada a ver com isso. Com certeza a maioria esmagadora, pessoas incríveis, maravilhosas e doces. Judeus, maioria pessoas doces, maravilhosas e incríveis. Cristãos, pessoas boas, maravilhosas. Moral, ética, amor, coração bom, nós temos em praticamente todas as pessoas do mundo. O problema é quando a gente tem governos que são cruéis, pessoas que querem o mal do mundo. A China investe no planeta hoje em dia, para você que não sabe, é o país que mais investe para se tornar a maior potência até 2050. Essa é uma promessa do governo chinês que já tem mais de 20 anos e está virando realidade. O presidente Xi Jinping, que é escolhido ali como quase que numa máfia do governo comunista, ele sabe o poder que ele tem nas mãos com as decisões dele. Então, quando você para pensar, é Deus que escolhe quando vem Messias. É óbvio que é Deus que escolhe quando vem Messias. Mas Ele escolhe através das nossas escolhas. Porque Deus Ele dá uma coisa para você e para mim chamado livre-arbítrio. E toda vez que a gente joga esse livre-arbítrio fora, ou a gente foge das nossas responsabilidades e reais compromissos, a gente se dá mal. Rabino, qual é o meu compromisso? Rabino Elial, qual é a minha parte nessa história da China? Que eu vou agora advogar na ONU contra a China? Não. Mas a gente precisa pedir a Hashem aumentar em rezas, aumentar em estudo de Torá, aumentar em atitudes poderosas de espiritualidade, focadas, pedindo para Hashem derrubar essas coisas tão ruins, tão cruéis que existem no planeta. Porque é sempre assim. Vocês acham o quê? Que na década de 30, os judeus da Alemanha acreditavam que ia ter uma loucura como teve? Ninguém acreditou. Todo mundo riu. Freud, judeu, infelizmente ateu, não estava nem aí, disse: eu sou alemão mais que judeu. Teve que ser tirado à força, já com câncer na boca, por causa do cachimbo, doente, porque ele falou: eu sou alemão, ninguém vai me fazer mal. E a gente sabe o mal que queriam fazer a qualquer judeu e a qualquer coisa diferente do nazismo. Resumo da ópera: todo mundo acha que as alertas são besteiras, até, infelizmente, espero que não aconteça, até elas acontecerem. Por isso, pessoal, prestem mais atenção no que está acontecendo à nossa volta. Lembrem, saber um pouquinho o que está acontecendo no planeta, ler um pouco de jornal sem exagero, ter cultura geral, ler livros sobre o que acontece no mundo dos pensamentos é importante. A gente precisa adentrar a mente humana no momento. Lembrem-se, nós estávamos há
até algumas décadas atrás, na era industrial, onde tudo acontecia muito devagar, tudo era muito focado em cada batida de prego. As pessoas eram extorquidas e tinham poucos direitos. Hoje em dia a gente tem a sensação de ter muito direito, por causa da era da informação. A gente tem rápidos lampejos de percepções emocionais, mas na prática a gente está muito mais escravo do que na era industrial. Na era da informação a gente é escravo de uma nova ideia que aparece a cada 10 minutos. A gente é escravo de um Mercado Livre, da Amazon, do eBay, do AliExpress, que cada hora aparece com um produto que parece que vai salvar a tua vida e que com ele você vai ser mais feliz. Nós estamos vivendo a própria mentira. E quando a gente vive a própria mentira, é muito fácil de ser dominado. E é por isso que é muito fácil de sermos enganados. É por isso que quando tem um conflito entre Israel e terrorista, a maior parte do mundo se torna mais antissemita ainda e fala contra Israel, porque as pessoas estão desinformadas, as pessoas estão inconscientes do poder da realidade do agora. A realidade do agora, o poder do exato momento de agora, ele é uma das consciências mais poderosas. A gente adora estudar o passado, a gente adora prever o futuro, mas a gente dificilmente vive o presente. E eu percebo isso em todos os locais, eu percebo isso até no meu querido público, que eu tanto amo, que eu vivo por vocês, ensinando Torá a hora que for, dos projetos que forem e que ainda vão existir cada vez mais e mais. A grande realidade é que nós precisamos de mais informação. A maior parte de vocês que estão me assistindo agora não precisam fazer mágica, não precisam lutar contra o comunismo, apenas precisam estar informados, porque a consciência é a nossa maior arma. A informação do bem contra o mal é a maior arma. É muito importante nós termos esse sentimento e pensamento, para quando tentar surgir lampejos de mais ódio do Irã, mais ódio da China e por aí vai, estejamos prontos para uma luta espiritual. Não precisa inicialmente pensar em armas, não. Uma luta espiritual. A gente precisa parar para pensar até que ponto o nosso Shema Israel, a nossa reza, está sendo realmente focada por Todo-Poderoso. Até que ponto eu estou recatado. Até que ponto você que está me assistindo sente, coloca, planeja na tua espiritualidade que você está crescendo, que você não deixa nunca as coisas ficarem estagnadas no teu desenvolvimento espiritual. Como está a sua amizade com Hashem? O quanto você percebe que Ele te escuta e está contigo? O quanto você percebe que Hashem, Deus, Ele aceita as tuas rezas, que é um dos temas mais polêmicos do judaísmo. Será que Deus está aceitando a minha reza? Será que não? Eu tenho algumas aulas no meu canal só sobre esse tema. Inclusive, toda vez que você quiser achar alguma aula no meu canal sobre qualquer tema, bota o meu nome no YouTube, Eliyahu Hask, e o tema. Como tem quase 580 vídeos, 590, grande chance que esse assunto já estar existente no meu canal. Isso é muito importante. Nós temos que estar focados, nós temos que estar atualizados, para que a gente saiba pegar um sentimento e transformar em ação, e uma ação que seja direcionada, porque isso é judaísmo. O judaísmo é muito mais direção do que velocidade. Você já percebeu isso? Não tem problema você ser devagar em certas coisas, não tem problema você demorar muito para mudar. A grande pergunta é, você está na direção certa? Você está focando, como na lente dessa câmera que você está me olhando, você está focando os seus olhos e a sua razão e a sua alma para a direção que Hashem, o Todo-Poderoso, pede para você, pede na Torá? Não adianta, pessoal. Essa é a única realidade que realmente importa nesse mundo, como o rei Salomão fala. No final das contas ele fala, tudo é vão. Ele usa essa palavra várias vezes. Tudo é vão. Tudo nesse mundo é vão, a não ser a Torá do Todo-Poderoso com seus mandamentos. E quando eu falo Torá de Hashem com seus mandamentos, não é só estudar Torá e ter aquela cena de alguém balançando. Isso é um tabu. Você pode viver Torá sentado tomando uma cerveja com amigos. Sim. Você pode viver Torá com amigas, batendo papo e se divertindo, e comendo gostoso e brincando. Você pode ver Torá em 1 milhão de situações diferentes. Pensem comigo. As pessoas ruins no mundo sempre procuram utilizar todas as suas armas. As pessoas boas não. Elas têm medo de usar todas as suas armas. É como se elas acreditassem que quando elas usam todas as suas armas, elas estão em guerra. Elas estão em guerra, é a sensação. Eu prefiro não usar todas as minhas armas. E se você estiver me perguntando, Rabino, dá uma prova disso. A prova, por exemplo, é o livro
Deveres do Coração, que existe há 1000 anos, do Rav Ibn Pakuda, o rabino sefaradi monstro em Kabbalah, grande em filosofia. E ele escreve que a gente aprende 7 coisas de um ladrão perverso. Entre elas, que o ladrão planeja direitinho como ele vai roubar. A gente não planeja muitas vezes o nosso desenvolvimento espiritual. O ladrão pede a Deus antes de roubar, mesmo ele sabendo que é errado. Que dirá a gente que muitas vezes não pede a Deus, mesmo sabendo que é certo. Quanta coisa a gente poderia fazer melhor na nossa vida. Quanta coisa a gente poderia se basear em quem faz errado para justo fazer certo. Eis eu ahaham, pergunta o Ética dos Pais em hebraico, o livro Pirkei Avot. Quem é o sábio? Aquele que aprende com todo mundo. Pergunta a Torá oral, todo mundo? Até com perverso? Sim, a gente aprende o que não fazer. Ou a gente aprende que a forma que ele faz perversidade, eu vou fazer bondade. É isso que eu quero chamar a atenção para todos vocês em relação à maldade que vem da China. Parem de achar que China é só um país que está do outro lado do mundo e que o governo ele só é maldoso e só mata com o seu comunismo pessoas no seu país. Ele está muito mais próximo do que parece. E não é da noite para o dia. Pode ser que vai demorar 20 anos, pode ser que a China vai se enfraquecer. Mas no momento essa é a realidade. E a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Quero convidar você para uma coisa inédita. Nós estamos com o aplicativo de jogos. Estamos com o primeiro jogo, que é um jogo da memória de letras em hebraico com voz, para você brincar, se divertir e aprender letras de hebraico, principalmente com as suas crianças. Lá tem pontuação e a gente aos pouquinhos vai tentar fazer algumas competições. Vamos ver como isso acontece no nosso portal Torá com você. Para isso, é só você entrar só para Android, na Play Store, tá? Você bota Torá com você, jogo da memória, e você já vai achar, tá bom? A gente já está com ele para Android, apenas para Android, para pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. E em breve já estará também no nosso site, que é um portal Torá com você. Aproveite, pessoal, para estudar, curtir este vídeo, compartilhe ele pra caramba, se inscreve no canal, passa para todo mundo. Estude Torá e passeie pelo nosso site, portal lindo e maravilhoso, Torá com você. Que a Hashem te abençoe com muita luz, com muita alegria, te proteja de todo qualquer mal, proteja na tua entrada e na tua saída. Hashem não cochila nem dorme, ele protege o povo de Israel e todas as pessoas de bem do planeta. Que assim seja com você, comigo, com todo o povo de Deus e pessoas de bem. Amém. Ve amém.